bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou gravar mais um vídeo, mais uma questão de física, né, pra gente resolver. Então vamos lá, né? Não vamos perder tempo. Então a questão diz assim, o enunciado: um ônibus e um carro partem simultaneamente do início de uma estrada de 120 km. Ambos trafegam com velocidade constante. Então, velocidade constante aqui, ó, essa informação, ela vai nos dizer que o movimento é uniforme, né? Então, a gente tem que lembrar tudo de movimento uniforme que a gente vai usar nessa questão, ok? O carro e o ônibus demoram, respectivamente, ou seja, o carro demora 1h30 e o ônibus 2 horas para chegar ao fim da estrada, ou seja, para percorrer os 120 km, ok? Aí aqui tem uma situação aqui, ó. Quando o carro estiver percorrendo, ou quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 km na estrada, qual é a distância em quilômetro que o separa do ônibus? Então vamos entender a questão. Ele deu tempo, né? Então deixa eu baixar aqui, né? Então vamos lá. Ele deu tempo, né? Aqui eu fiz uma representação, né? Na estrada do carro aqui, né? Um carro e um ônibus, pronto. Eu sou péssimo, né? Nessas coisas, mas essa é só uma representação. Então eu sei que a estrada, ela tem quantos quilômetros? 120, certo? Então o carro, ele gasta um tempo de 1h30, ok? E o ônibus 2 horas para percorrer este percurso de 120. Só que ele não quer saber quando o carro percorrer 120, né? Ele quer saber quando o carro estiver aqui mais ou menos, ó, na posição 100 km. Ele quer saber qual é a distância em que o carro estará do ônibus. Ou seja, repetindo tudo, ele quer saber quando o carro chegar aqui, ok? Nessa distância. Lógico que não vai ser com esse tempo, ok? Vai ser um tempo com certeza menor, porque esse tempo é para percorrer 120. E ele quer saber quando o carro chegar no quilômetro 100, certo? Ou na posição 100 km, qual é a distância que o ônibus estará do carro aqui, certo? Sabendo que eles partiram simultaneamente, ok? Então vamos lá para a questão. Primeiramente a gente tem que achar a velocidade do carro e do ônibus, certo? Como é que acha a velocidade? É só lembrar, ó, velocidade, eu vou fazer velocidade do carro, dividir o deslocamento, que foi 120, por 1,5, né? 1h30, ok? Então quando você efetuar essa divisão aqui, vou fazer a divisão aqui, ok? Então fazendo essa divisão, ó, corta a vírgula, acrescenta um zero aqui, ok? 120 para dividir para 15 dá 8 vezes. 8 vezes 15, 120 para 120, nada. Esse zero que sobrou aqui, ó. Então 80 km. Velocidade do ônibus, ok? Então a velocidade do ônibus, isso é um V, viu? VO, velocidade do ônibus, ela vai ser 120, que é a mesma distância, só que 2 horas, ok? Então quando eu dividir, opa, esqueci da hora aqui, ó, ok? É 80 km hora. Então 120 por 2 dá 60 km por hora. Então, para que descobrir a velocidade deles, né? Porque a partir dessa informação, a partir da velocidade, desculpa, essa velocidade ela vai ser sempre a mesma em qualquer ponto aqui no espaço que o carro percorrer, ok? Então eu posso com certeza absoluta dizer que a velocidade do carro aqui será 80, certo? Só que o tempo não será 1,5. Eu quero saber o tempo. Então vê só, o segundo passo vai ser pegar a velocidade do carro, que eu achei ali que é 80, ok? Vai ser igual a quanto? O deslocamento agora é 100, ok? E eu quero saber o tempo que esse carro vai gastar para chegar ali, ó, certo? O tempo que o carro vai gastar. Vou colocar TC, certo? Porque eu quero saber o tempo que ele gasta para chegar aqui. Porque o mesmo tempo que ele gastar para chegar aqui
vai ser o tempo que eu vou usar para o ônibus para saber qual a distância que esse ônibus vai chegar nesse tempo, ok? Deu para entender, né? Então vamos fazer. Então, ó, o tempo do carro. A gente sabe que isso aqui, né, tem a propriedade meio pelos extremos, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar a posição do 80 com o TC, né? Então vai ficar 100 dividido por 80, ou seja, o 80 vem para cá e o TC vem para cá, ok? Dividindo 100 por 80, eu posso cortar um zero, 10 para dividir por 8, certo? Eu posso deixar na forma de fração. Então, quando eu dividir 10 por 8, vamos lá, 10 por 8, posso simplificar por 2, vai dar 5 quartos de hora, ok? Vou deixar em fração mesmo, que é mais fácil. Quem quiser dividir e deixar em número decimal, beleza. E agora eu vou para o terceiro e último passo, que é o quê? É encontrar o deslocamento do ônibus quando ele percorrer 5 quartos de hora, ok? Então, como é que eu vou resolver isso? Qual é a velocidade do ônibus? 60 vai ser igual. Eu sei o deslocamento do ônibus. Aí tem gente que vai dizer, ah, professor, é 100. Não, esse 100 km é a posição que o carro vai percorrer em 5 quartos de hora, ok? Então esse ΔS, essa distância é o que a gente quer descobrir. É a distância em que o ônibus vai estar neste tempo aqui, ok? Então, dividido pelo tempo, que é 5 quartos de hora. Aí tem gente que diz, eita, professor, complicou agora, não sei o que, pá. Não, pessoal. A gente sabe que não é meio pelos extremos. A distância aqui é como se tivesse um, ok? Então é só cruzar, ó. Esse vezes esse. Dá esse, né? Distância. E aqui, ó, multiplica 60 por 5. 60 vezes 5 e divide por 4. Ou então, 60 divide primeiro por 4, depois multiplica por 5. Eu geralmente faço assim. Primeiro eu começo dividindo porque é fácil. Ó. 60 dividido por 4, 15. 15, 5 vezes vai dar 75 km, distância em quilômetro, ok? Aí tem gente que diz, professor, não entendi. Então, ó, multiplica 60 por 5, que dá 300, ok? E depois divide 300 por 4, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Quem quiser também fazer, repete a primeira vez o inverso da segunda, ou seja, tem várias maneiras de resolver isso. Eu resolvi dessa forma que eu achei para mim mais fácil, ok? Não importa o caminho percorrido, o importante é chegar sempre no resultado, ok? Eu costumo dizer isso sempre, porque tem gente que quer inventar métodos, não, é só ser objetivo. O nosso objetivo principal nessas questões, principalmente quem faz concurso, prova de Enem, essas coisas, é ser o mais objetivo possível, ok? Eu não quero mostrar técnica nem habilidade, não, eu quero chegar no resultado. Então, quanto menos cálculo você fizer, melhor. E cada um tem uma maneira de calcular, ok? Então, vamos lá. Sim, então quer dizer que em 5 quartos de hora, a distância percorrida pelo ônibus será 75, enquanto a distância percorrida pelo carro será 100. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber a diferença, né? A diferença, né, entre a posição do carro e do ônibus quando o carro estiver aqui. Ou seja, então, no instante que o carro estiver aqui na posição 100, o ônibus vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Na posição 75. Então, eles distam quanto? Eles distam, né, 25 km. Certo, pessoal? Então, a resposta é 25 km. Certo? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha o que ele quer aqui, ó. Ele quer saber qual a distância, ó, qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus. Esse O está se referindo ao carro, né? Então, ó, o separa, porque aqui, se a gente ler, né, ó, quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 km na estrada, qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus? Então, esse artigo O, ele está retomando o carro, ok? Então, qual é a alternativa aqui, ó? Alternativa A, ok? Eles distam 25, estarão distantes, né? 25 km. Aí você olha assim, né? Eita, que desorganização, professor. Mas
É assim, eu tentei simplificar o máximo possível, mas também eu tenho que ser um pouco didático, né? Eu não posso pular muito. Por exemplo, isso aqui eu poderia ter suprimido algumas coisinhas aqui, mas eu também tenho que ser um pouco didático, né? Porque esse vídeo aqui é para ensinar. Então, pessoal, eu agradeço pela atenção e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida é só lá postar, deixar comentários lá no vídeo, ou então, desculpa, ou então entrar em contato pelo meu e-mail e tal, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.